É a história que vai mudar a forma de você entender as virtudes para sempre, da professora Lúcia Helena Galvão. E aí a professora Lúcia Helena Galvão vem com uma frase incrível: pratique a virtude através da disciplina até que você se torne a própria virtude. Até que a virtude seja o seu próprio ser. Isso daqui vem muito para essa dimensão da disciplina, da prática. Por isso que eu falo consciência, aprendizagem e treinamento. Esse elemento de consciência também vai aparecer na percepção e na discussão sobre a virtude de alguns filósofos. Será que a virtude é uma coisa que pode ser conquistada apenas com a prática? Como a disciplina transforma caráter em virtude? A prática constante cria hábito. Isso é fato. O que no começo é esforço, mais tarde se torna essência. Isso é discutível, mas essa é a proposta da história. Então eu vou repetindo, até que se torne um hábito e que esse hábito se torne quem eu mesmo sou. E aí eu já começo a fazer isso sem sequer pensar, nem sem me dar conta. Não consigo ser diferente. A live é a história que vai mudar a forma de você entender as virtudes para sempre, da professora Lúcia Helena Galvão. E aí, na primeira parte eu já vou trazer um pouco o que é essa história no primeiro bloco. E depois nós vamos trazer isso daqui para uma perspectiva mais de filosofia na prática. O que alguns filósofos falariam sobre isso e como é que isso pode afetar a sua vida, o seu dia a dia, a sua disciplina, enfim, diversas outras coisas práticas que no final vai tornar a sua vida melhor, ok? Vai tornar a sua vida melhor. Então, vamos já aqui para o primeiro bloco, que é a história. Eu recomendo que vocês cliquem aqui embaixo, depois dessa live, cliquem aqui e escutem a história contada pela professora Lúcia Helena Galvão. Vou resumir aqui a história, né? Ela não é uma história longa, mas mesmo eu contando aqui essa história, eu recomendo que vocês cliquem no vídeo e assistam, porque uma das coisas que eu acho mais incrível na professora Lúcia Helena Galvão, além da sua sabedoria, de todo o conhecimento filosófico que ela tem, porque de fato ela é uma filósofa, né? Não é que nem eu que sou um curioso aqui. Ela é de fato uma filósofa, ela é uma contadora de história maravilhosa. Então é uma mulher que ensina as coisas contando história de uma forma incrível. Poucas pessoas eu conheci com a habilidade de contar histórias como a professora Lúcia Helena, tá? E ela sempre tem uma história maravilhosa que dali nós podemos tirar uma lição muito profunda. Então a história é a seguinte, ela conta que existia um filósofo, um grande mestre, que tinha 2 discípulos que estavam se aplicando na prática da virtude. E esse mestre chegou e disse o seguinte: vejo que vocês 2 estão se aplicando muito em crescer nas virtudes, em desenvolver as virtudes. Então façamos o seguinte, se vocês continuarem nesse ritmo, eu vou levar vocês ao topo daquela montanha onde habita um sábio. E aí vocês não conhecerão apenas a sabedoria, o conhecimento de um mestre filósofo que nem eu. Vocês conhecerão a sabedoria de um sábio, de alguém que está realmente num nível muito mais profundo de sabedoria. E aí os jovens que já eram aplicados e disciplinados na prática da virtude, eles começaram a se dedicar ainda mais a isso e se desenvolverem nessa disciplina, né? Nessa disciplina na prática das virtudes. Chegou um dado momento que o mestre deles chegou para os jovens, o mestre chegou e disse: olha, vejo que realmente vocês estão atingindo um nível de excelência na prática das virtudes. Então, é chegado o momento de levá-los ao topo da montanha para conhecer um sábio. Então, façamos o seguinte, venham amanhã bem cedinho, porque a jornada é longa, que amanhã nós iremos até o topo da montanha. Então, os jovens voltaram para casa muito felizes,
porque iriam de fato conhecer um sábio, que o mestre deles iria apresentar um sábio, e praticamente não dormiram durante a noite. E aí o que eles fizeram? No outro dia, bem cedinho, antes do sol raiar, eles já se puseram ao caminho para a casa do mestre. Sendo que esse caminho era um caminho apertado, era uma zona rural, onde muitos pastores levavam seus rebanhos para vender nas feiras naquela localidade. E num caminho tinha um jovem pastor com o seu rebanho que estava muito agoniado com um porco que estava ferido, um porco grande, ferido, com a pata machucada e que caminhava lentamente naquele caminho estreito, então não dava para desviar do porco. E o porco passou a ditar o ritmo da caminhada do rebanho, dos pastores e também dos jovens discípulos que estavam ansiosos para conhecer um sábio. E o jovem pastor, o que fazia? Batia no porco para ver se ele andava mais rápido. Só que à medida que ele batia no porco, mais machucado ficava o porco, mais lenta era a caminhada do porco. Então apareceu um senhor, um ancião, que olhou para o jovem pastor e disse: eu posso carregar você me permite que eu carregue o porco? O jovem olhou assustado, o jovem pastor, não entendeu bem o porquê, mas disse: tudo bem, você que sabe, se você quiser. Então, o ancião foi, pegou, colocou o porco nos ombros e levou o porco durante todo o caminho, acelerando assim a caminhada de todos. Os jovens discípulos ficaram intrigados com aquilo, pensando: por que ele fez isso? Por que ele faria uma coisa dessa? Durante o caminho, nenhuma expressão de gratidão foi dada pelo jovem pastor, muito pelo contrário, o pastor olhava para os jovens discípulos e ainda sorria, como se dissesse: como é tolo esse ancião. Também o porco não poderia expressar nenhum tipo de gratidão, porque gratidão não pode ser expressa pelo porco, né? E eles ficaram questionados. Por que ele estava fazendo isso? Por que ele fez isso? Qual o motivo? Bom, chegou na casa do mestre. Quando ele chegou na casa do mestre, os jovens, eles chegaram, né? Os jovens contaram a história para o mestre. O mestre, muito inteligente, parou, pensou um pouco e, diante do questionamento dos jovens discípulos, né? Por que ele fez isso? Ele fez isso pelo jovem, mas o jovem não lhe demonstrou nenhuma gratidão. Ele fez isso pelo porco, mas o porco também não pode demonstrar gratidão a ninguém. Então, qual foi o motivo? E o mestre filósofo disse: ele fez isso por ele. Ele fez isso porque era o certo a fazer. E eles, conhecendo o que era o certo a fazer, o fez, porque se não o fizesse, depois ele ia ficar lembrando o bem que ele poderia ter feito e não fez. Então o motivo dele ter feito aquilo, carregado o porco, foi por ele mesmo. E essa resposta foi suficiente para tranquilizar os jovens discípulos. Eles se colocaram a caminho e subiram para o alto da montanha. Quando chegaram lá, depois de uma longa jornada subindo a montanha, enfim, conheceram um grande sábio, como o mestre deles o havia prometido, os havia prometido. E aí, quando eles conhecem o sábio, quem é? Exatamente o ancião, que carregou o porco. Eles passaram o dia todo desfrutando da sabedoria daquele sábio, de todos os ensinamentos dele, da gentileza dele, da generosidade dele, do acolhimento dele, de todo o bem-estar que proporcionava para eles estar diante de alguém que transpirava tanta sabedoria, mas sempre ficava aquela questão: por que ele carregou o porco? A resposta do mestre havia sido suficiente, mas eles queriam ouvir a resposta do próprio sábio e ficaram relutantes em perguntar. No final do dia,
chegou o momento deles descerem a montanha. O mestre deles chamou eles para descer a montanha e no último instante o sábio olhou e disse: eu posso ainda fazer mais alguma coisa por vocês? E os jovens disseram: sim, você pode. Você pode nos responder por que é que você carregou o porco hoje cedo? O sábio olhou e disse: porco? Sim, hoje cedo nós estávamos no caminho e o jovem tinha um porco atrapalhando a caminhada, o jovem estava batendo no porco e o Senhor se dispôs a carregar o porco. Por que você fez isso? Por que você carregou o porco? O sábio olhou e disse: desculpa, isso eu não vou conseguir responder para vocês. Deve ser a idade. Eu nem lembro disso. Foi isso? Foi hoje? Foi. Ih, deve ser a idade. Já estou com problema de memória. E se despediu dos jovens. Os jovens não entenderam absolutamente nada. Como assim? Como alguém carregou um porco enorme, gordo, ferido, provavelmente fedido, e não lembrava do que havia feito? Então, eles desceram um caminho e perceberam que também o mestre estava bem intrigado com a resposta do sábio. No meio do caminho, o mestre começou a gargalhar. E os jovens pensaram: opa, mas o que é que houve aqui agora? É outro louco? Aí o mestre disse: agora eu entendi. A resposta que eu dei para vocês era por que eu carregaria o porco. Qual o motivo que me faria carregar o porco? Eu sou um mestre filósofo. Então, tomando conhecimento do bem, eu escolheria por mim praticar a virtude. Mas no caso de um sábio, ele nem sequer se lembra, porque isso já faz parte de sua própria natureza. E aí a professora Lucilena Galvão vem com uma frase incrível que diz o seguinte, que é o principal mote aqui, o principal tema da nossa live de hoje, tá? Que é: pratique a virtude através da disciplina até que você se torne a própria virtude. Até que a virtude seja o seu próprio ser. E foi aqui que me veio justamente a pergunta: como será que outros filósofos, e aqui eu peguei os que eu li um pouquinho, né? Não posso dizer os que eu mais li, porque leitura, a gente tem muita coisa para conhecer, tem mais para ler e conhecer do que o que já leu. Mas os que eu já li, que mais gosto, que tem mais proximidade, né? Como é que eles fariam essa leitura? Mas aí, para fechar esse bloco, ele vem com uma lição muito incrível, que tem um pouco a ver com o que eu já trago aqui no canal já há um tempo. Eu sempre falo de uma tríade: consciência, aprendizagem e treinamento. Essa live, por exemplo, agora vai ser um exercício de aprendizagem. Porque tendo uma premissa como essa, pratique a virtude disciplinadamente até que a virtude se torne o seu próprio ser, né? Isso é uma premissa. E a aprendizagem busca... Quais seriam as consequências disso? Como é que os diversos filósofos que me influenciam, ou que eu escolho que me influencie, eles leriam essa frase? Então isso é um ato de aprendizagem, mas a própria frase em si, ela já remete a um dos eixos desse canal, que é o treinamento. Pratique a virtude disciplinadamente. Isso é pôr em prática. Pôr em prática de forma disciplinada. Isso daqui vem muito para essa dimensão da disciplina, da prática. Por isso que eu falo consciência, aprendizagem e treinamento. Esse elemento de consciência também vai aparecer
na percepção e na discussão sobre a virtude de alguns filósofos. Será que a virtude é uma coisa que pode ser conquistada apenas com a prática? Apenas com o treinamento? Será que a virtude ela tem algum elemento que supera o voluntarismo humano, né? Que com voluntarismo eu me dedico a uma dieta, a uma prática, a um regime de prática das virtudes, né? Então, isso daqui é uma discussão filosófica profunda, não tenho nenhuma intenção de esgotá-la, né? E nem também tenho nenhuma intenção de chegar aqui a uma resposta que seja definitiva, mas um processo reflexivo que é a aprendizagem, que vai me fazer e te fazer ampliar a sua consciência, ampliar a minha consciência, né? Para que efetivamente a gente coloque isso em prática no dia a dia. Então, o que significa praticar a disciplina praticar as virtudes por disciplina? Então, disciplina, ela é um exercício de boas ações. Aqui nós temos live no canal falando só sobre a disciplina, inclusive trazendo o contexto da disciplina na mitologia, né? Então, o ponto essencial dessa história é que, de tanto praticar, segundo a percepção do mestre, é engraçado porque essa história, o que é que ela faz? Ela traz sempre a percepção do mestre filósofo. Nós não ouvimos nada sendo dito pelo sábio. Tudo que é dito nessa história, nessa parábola, é dito pelo mestre filósofo. E ela justamente traz uma perspectiva da diferença entre um filósofo e um sábio. Inclusive, isso é um ponto que é explorado pela professora Lucilena Galvão, que com certeza é uma mestre filósofa e talvez já seja até uma sábia, né? Apesar de sempre quando ela fala, ela não se considera assim. Ela não se considera assim. Então, só que tudo que é dito é sempre dito na perspectiva de mestres filósofos, né? Os que eu vou trazer aqui também, queira ou não, tá justamente nessa perspectiva, né? Por exemplo, quando o desfecho da história é dado pelo mestre filósofo. Então, para mim, que sou um filósofo, que estou buscando ali que alcancei a maestria da filosofia, então, para mim, a virtude é uma escolha racional. Enquanto que o sábio, ele já praticou isso tanto que esquece, ele nem sequer sente, ele nem sequer virou sua própria natureza. E aqui nós vamos trazer algumas discussões sobre isso. Então essa repetição, ela forja esse caráter de tal forma que ele fica impresso e se torna o próprio ser e a própria essência daquele sábio. E isso é a perspectiva e a resposta do filósofo em relação a isso. Então, dada essa história, nós precisamos a prática da virtude, a disciplina em praticar a virtude, nos levará a um estado, a um ponto, quando alcançarmos a sabedoria, nos levaria a um ponto em que a prática dessa virtude já não fosse nem mais sequer percebida, porque já se tornou o meu próprio jeito de ser. E aqui é que vai vir algumas discussões. Eu vou trazer alguns autores que eles vão convergir ou divergir. Porque a sabedoria, não sei se ela é algo que possa ser alcançado com voluntarismo. Não é só eu ter vontade de evoluir, de alcançar na sabedoria, que eu vou alcançar a sabedoria. Não sei se é exatamente isso. Talvez tenham outros elementos que ultrapassem simplesmente a livre vontade do ser humano, tá? É claro que sem esta, provavelmente, ninguém vai alcançar essa sabedoria, esse estado de sábio, né, como é contado nessa história. Mas não tenho certeza,
Acredito que não basta simplesmente você ter vontade, porque aí a gente cai numa dimensão de voluntarismo, que aliás é um elemento que é muito comum em algumas propostas de desenvolvimento, como se tudo fosse apenas resultado da sua vontade. E não é, tá certo? E aqui tem alguns elementos que tocam a dimensão, por exemplo, da espiritualidade. Por isso que dentro do tripé desse canal tem consciência, o estado de consciência. Essa experiência que eu chamo de espiritualidade prática, ela é algo exigido, né? Entenda, nada você poderá realizar, nem alcançar a sabedoria, nem ser bem-sucedido se não lhe houver vontade. Mas a ilusão do voluntarismo, que é uma coisa muito frequente nas promessas das fórmulas aqui na internet, é uma ilusão. As coisas não dependem apenas da vontade humana. Como a disciplina transforma caráter em virtude, a prática constante cria hábito. Isso é fato. O que no começo é esforço, mais tarde se torna essência. Isso é discutível, mas essa é a proposta da história. Então eu vou repetindo, até que se torne um hábito e que esse hábito se torne quem eu mesmo sou. E aí eu já começo a fazer isso sem sequer pensar, nem sem me dar conta. Não consigo ser diferente. Então a minha generosidade, a minha justiça, a minha coragem, né? A minha prudência, ela passa a ser algo muito natural. Eu praticamente não preciso mais pensar, como ser prudente. Simplesmente essa ação ela vai se tornando o meu próprio jeito de ser, né? Então, seria uma experiência onde, de fato, a pessoa se torna virtuosa, tá certo? Ela se torna virtuosa. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Esse vídeo é um corte de uma live que eu vou deixar recomendada aqui. E desse lado, eu vou deixar um vídeo especial para você. E se inscreva no canal, Grande abraço!